Brasil em Retratos, Alô, valeu. com Renato Meirelles. Você sabe que recentemente, o presidente Donald Trump acabou influenciando diretamente nas eleições do Canadá. Até então, o candidato ligado à direita canadense estava com a faca, o queijo na mão, até o Trump anunciar medidas com relação ao país vizinho, tarifas mais altas. E aí os canadenses ficaram bravos, ficaram pé da vida e votaram justamente no primeiro-ministro, que estava já da situação e tudo mais ligado à esquerda canadense. E nas últimas horas, o Trump acabou também anunciando essas medidas, as tarifas em relação ao Brasil, e já tem repercussão que o Renato Meirelles traz para a gente nesta manhã, pesquisa fresquinha. Diga aí, Renato, bom dia. Bom dia, Barão, bom dia, Roberta, bom dia a todo mundo que nos segue aqui no Station. O Trump já está começando a ser conhecido no mundo como o efeito Trump, como algo que resgata a popularidade de presidentes que não estão sendo tão bem avaliados, mais ou menos onde o Trump mete a mão, criticando um determinado país, a popularidade daquele governante aumenta. E isso é o que está acontecendo, Barão e Roberta, segundo a pesquisa da Atlas Intel, que acabou de ser publicada, em que avalia o aumento aí da popularidade do governo Lula após a questão da tarifaço do Trump. Então, nós podemos ver que, pela pesquisa da Atlas, a popularidade ou a aprovação do governo, que ainda é negativa, chega no empate técnico, antes estava 51,8% desaprovam, 47% desaprovam, subindo para uma aprovação que beira os 50%, é 49,7%. A avaliação com relação ao governo, que é a soma de ruim ou péssimo versus a soma de ótimo ou bom. O ótimo ou bom saiu de 41,6 para 43,4, subindo também, e uma avaliação majoritária da sociedade brasileira, que avalia a reação do governo Lula ao tarifaço do Trump, 44,8% avaliam aí de forma positiva, e 25,2% acham que ainda foi fraco a essa avaliação. Então, os que avaliam de forma agressiva estão presentes aí num pouco mais de um quarto da população brasileira, que é o tamanho real que o bolsonarismo raiz tem na sociedade brasileira, e que acham que o Lula está agressivo demais com relação às falas de Donald Trump sobre o aumento da tarifa. O Renato, então a gente tem dois dados, sobre a aprovação de Lula, que cresceu após o anúncio do tarifaço, indo inclusive na contramão aí da tentativa, da estratégia da oposição de tentar colar em Lula a culpa pelo anúncio das tarifas de Donald Trump. Mas tem também a avaliação, uma pesquisa sobre a avaliação das reações aqui do governo brasileiro também. Exatamente isso. E para explicar esses números, a gente também está com pesquisa em campo aqui no Instituto Locomotiva, fizemos uma série de análise nas redes sociais, Roberta. É mais ou menos como uma briga dentro de casa, Sabe, só eu falo mal do meu irmão, só eu falo mal do meu amigo. Esse efeito que está acontecendo no Brasil. Ou seja, uma coisa são os brasileiros como uma grande família brigando entre si. Agora, vai alguém falar mal da sua família? Você não deixa. Então, quando alguém fala mal do Brasil, você acaba tomando partido na defesa da sua nação, na defesa da sua pátria, e é isso que a gente tem visto pelas pesquisas aqui no Brasil. As falas do Trump, a imposição do tarifaço do Trump, caiu no governo Lula quase como um milagre, em que fez com que o governo Lula pudesse voltar a usar a camiseta do Brasil, trazer para ele a discussão sobre o patriotismo, o valor do patriotismo, fez com que parte do governo Bolsonaro, dos candidatos empresários, dos empresários que apoiam os candidatos bolsonaristas, passassem também a criticar o próprio Bolsonaro, achando que ele teve uma postura ruim, que está mais preocupado em salvar a própria pele do que os interesses econômicos do nosso país, e fez com que
mais uma vez essa discussão nas redes sociais voltasse aí a ser favoráveis ao governo Lula, né? O governo Lula estava nas cordas até 15 dias atrás, veio com uma discussão forte aí sobre ricos contra pobres, vamos taxar os ricos e dar isenção de imposto para os pobres, isso tinha colocado os bolsonaristas na corda, e agora a reação do governo brasileiro ao tarifaço do Trump também tem trazido consigo um grande apoio da sociedade brasileira. O Barão começou muito bem falando sobre o efeito que isso trouxe no Canadá, que essa estratégia do Trump trouxe no Canadá, e também a mesma coisa acontecendo aqui no Brasil. Tem uma frase do sensacionalista, né, que eu adoro o sensacionalismo, um abraço para a galera, que é a seguinte, que o Trump, depois da medida, né, tá pensando em se filiar ao PT, tamanho o efeito positivo que deu ao governo do presidente Lula, né? Então é mais ou menos por aí. Essa pesquisa não mostra isso, Renato, provavelmente outras vão mostrar nos próximos dias, mas de qualquer forma, quem estava até semana passada aliado ao Trump, né? A galera, o governador de São Paulo chegou a usar o bonezinho da MAGA, né? Make America Great Again, que é a grande marca do Trump, ou seja, o pessoal que estava alinhado a esse discurso trumpista, imagino eu que diante desse cenário está mudando completamente de lado, né? Acreditando que não é o momento de se aliar ao Donald Trump, ao discurso de Donald Trump. Ou seja, aqueles que estavam até ontem elogiando o presidente americano, acreditando que o que ele fazia aqui era uma referência para o Brasil, insisto, essa pesquisa não está falando especificamente sobre isso, mas já começaram a pular desse barco, né? Claramente. Até porque falam que a grande crítica que estão sendo feitas à extrema-direita, os memes que crescem na internet, inclusive, são as lembranças do governador Tarcísio com o boné do MAGA, do Eduardo Bolsonaro, com o boné do MAGA. O próprio sensacionalista fez outra piada, né, falando Trump taxa os brasileiros, mas continua importando bananinha, fazendo referência aí ao deputado Eduardo Bolsonaro como alguém que efetivamente está morando nos Estados Unidos, com uma discussão, inclusive, de abrir mão do mandato parlamentar aqui no Brasil para morar. Então tá pegando mal aí aqui no Brasil ser aliado de Donald Trump, e não é à toa que o governador Tarcísio está pagando um preço alto aí pela sua opção ao bolsonarismo. Só lembrando que essa história pode mudar, viu, minha gente? É uma situação muito de momento, né? O Canadá, como a gente começou falando, acabou no início tendo um cenário em que as pessoas evitavam comprar produtos americanos. O Brasil está vivendo um pouco isso agora, né? Mas de qualquer forma, amanhã pode ser que essa situação mude mais no momento. Ter o Trump como aliado não está sendo uma boa ideia, e o presidente Lula está vendo, depois de convenhamos, um período aí de insatisfação popular longo, né? Com dificuldades de ter a popularidade subindo, e aparentemente não é por uma, digamos, ação do governo, uma política específica, é porque, como disse muito bem o Renato, são os irmãos. Eu falo mal da gente, a gente não quer ouvir ninguém falar de fora mal da gente, não. E é um pouco isso, né? Sentimento patriótico às avessas. Mas, enfim, faz parte do momento, como já aconteceu com outros países. Renato, sempre bom tê-lo aqui, novas pesquisas virão, como você falou, algumas já estão no forno, e a gente fica aqui aguardando. Um grande abraço, Renato. Beijão, até mais, Rui Barão. Beijo. Agora 11h38.